Olá, bom dia. Vamos orar então para a gente poder dar início aqui e pedir a graça de Deus para a gente poder ter um tempo abençoado, um tempo de crescimento na palavra. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo dia que já começou, certamente para alguns muito mais cedo, para outros por agora, enfim, cada um com a sua rotina, cada um com o seu contexto de vida, e em comum, ó Pai, que a sua misericórdia, ó Pai, nos preservou por mais um dia. Nós damos graças por isso e pedimos, ó Pai, por esse tempo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê crescimento e que a história, Pai, de Ana realmente fale nos nossos corações e seja algo prático e vivo para cada um aqui. É minha oração, Deus, que eu faço em nome de Jesus. Amém. Ok. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a oração de Ana. Nesse contexto de oração, nós temos sido grandemente abençoados com um conteúdo muito forte, desafiador, que recentemente recebemos, né, na nossa igreja, através da mensagem do pastor Sacha, há mais ou menos talvez uns 2 meses atrás, em que nos chamava para uma vida de oração, né? Então, nesse aspecto aí, eu comecei a meditar sobre oração e todos os aspectos, né, que envolvem a nossa vida de oração, né? Sabemos que é um recurso, é uma ferramenta, mais do que isso, é um estilo de vida, né? É uma marca do cristão ser alguém que se comunica com o Senhor, com o nosso Criador. Então a oração, ela de algum grau, ela faz parte das nossas vidas, mesmo que ainda esteja num ponto tão inicial que a sua oração ela se resuma a uma rotina pré-almoço, uma rotina pré-dormir, ou ainda naquela situação de perigo, aquele seu primeiro reflexo de frente a uma situação contrária, você busca o Senhor. Que seja nesse estágio inicial da sua vida cristã, ou seja, alguém que já conseguiu desenvolver um bom relacionamento e já consiga ter o prazer e ter a, a necessidade de se encontrar com o Senhor e de poder diariamente ter um tempo devocional. E Deus, na sua sabedoria infinita e perfeita, permitiu que na nossa Bíblia houvesse grandes orações, não no sentido somente da beleza, da métrica, das palavras, né? da liga das palavras, mas assim, resultados de circunstâncias, situações resolvidas pelo Senhor, em que Deus proveu, em que Deus atuou, e ali nós vemos orações sinceras e orações que Deus permitiu o registro delas, para que nós olhássemos e víssemos como é satisfatório buscar o Senhor em meio de uma situação diferente, difícil e contrária à sua vontade. Então, assim, caberia até uma série de estudos, né? Alguma coisa até se pensar, uma coisa que realmente fiquei pensando, né? É que o meu contrato, não, o meu contrato aqui nas lives, eu sou ainda um mero estagiário, né? Um estagiário, né? Alguém que está começando ali, né? Então eu não tenho um contrato fixo, né? Então eu não posso, assim, programar muita coisa porque eu não sei quando é que saem as escalas, né? Então, assim, mais alguma coisa do sentido de dar uma continuidade e meditar com os irmãos sobre as orações registradas na Bíblia. Grandes situações que nós vemos, orações, por exemplo, de livramento. Quando vemos Davi derramando seu coração e compondo maravilhosos salmos depois de um livramento do Senhor. Como fica claro ali a afinidade e a intimidade de Davi. E como Deus colocou nesse homem palavras inspiradas e que hoje, quando você lê um salmo, você praticamente
você entra dentro do coração de Davi, tamanho a perfeição da descrição do seu sentimento ali. Orações também registradas no sentido de serem intercessórias, pessoas que intercediam por outras. Como não lembrar aqui de Estevão, por exemplo, que numa situação última de sua vida, numa situação derradeira, do momento da morte e de uma morte terrível, terrível de apedrejamento, Estevão pede ao Senhor como seu último pedido para que não colocasse naqueles homens, não imputasse a eles aquele pecado. Como não lembrar também de Jó, na oração que ele faz pelos seus amigos. Jó também numa situação deplorável, numa situação talvez das últimas que Deus permitia ainda a aprovação dele, sem saúde, sem os filhos, sem dinheiro, sem nada. Jó intercede pelos amigos no momento em que Deus muda a sorte dele. Algo semelhante acontece com Ana, que a gente vai ler mais na frente. Também temos orações de rebeldia, né? Quando você vê a história de Jonas. Jonas, depois de ter feito o grande sonho de qualquer missionário, de ir para um lugar de um chamado específico, pregar e todos se converterem. Talvez encaixaria mais aqui uma oração de Davi, né? Alguém extremamente grato, alguém extremamente feliz. Mas não, Jonas, naquele momento de sinceridade, que é isso que a gente vai buscar no texto hoje, Jonas reclama do povo que se converte e que deseja a própria morte. Olha que oração que Deus permitiu que fosse registrada aqui nas Escrituras Sagradas. Também temos orações na hora das circunstâncias, da dificuldade, né, que a gente pede uma providência divina. E eu mesmo falei aqui nas outras semanas sobre Elias. E Elias, quando monta aquele desafio contra os profetas de Baal, ele invoca Deus para que naquele momento Deus mostrasse quem ele era para o povo, para o seu próprio povo, para os inimigos e para todos que assistissem àquela situação. Então a oração, ela é algo, é um componente que faz parte de qualquer história do cristão. Então, para mim, para você, que fique hoje aqui mais um incentivo, mais um desejo, na verdade, de que nós possamos ter mais tempo de oração diante das situações, antes, durante e depois. E Ana? A oração de Ana, né? A oração talvez a preferida das mamães, a oração inspiradora, a oração de fé que essa mulher teve numa circunstância muito peculiar, numa circunstância muito, de certa forma, hoje em dia comum. E Ana derrama seu coração e ela mostra ali uma oração de muita sinceridade e de muita sintonia com o que Deus queria para ela, da forma que ela seria usada como ferramenta. Então o texto está em 1 Samuel 2, o versículo de 1 a 10. E eu vou fazer um pouco diferente aqui. Eu quero primeiro decorrer aqui aquilo que Deus falou para mim, para passar, e depois a gente vai ler como final esse texto, para que a oração de Ana seja lida e ouvida hoje, depois de você ver alguns aspectos dessa oração dela. Tá? Então aqui eu dividi em 3 aspectos da oração, 3 aspectos da trajetória de Ana, para a gente poder finalmente ler o texto e poder orar junto com Ana. Bom, vamos lá. O contexto dessa mulher aqui era uma mulher casada, né, esposa de Eucana, e Ana não tinha filhos, né, num contexto em que o marido poderia ter outras esposas.
Graças a Deus que eu não sou pastor aqui para poder explicar essas coisas, porque ainda é muito estranho para nós hoje pensar nisso, como Deus permitindo essas coisas, mas enfim, não é o foco. Mas a verdade é que por essa situação, a Ana sofria demais, porque a outra esposa de Eucana tinha filhos e ela não tinha. Isso não é novo, isso é tão antigo quanto o Velho Testamento. Havia uma concorrência, havia uma crise de ciúmes, havia uma sensação de débito dessa mulher por não dar filhos ao seu marido. E Ana sofria muito por conta disso. A Ana, mais do que sofrer com isso, Ana desenvolveu no coração dela uma amargura. O texto fala aqui em 1 Samuel 2, no versículo... no capítulo 1 e no versículo 10, dizia que Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Continuando aqui no texto, só um minutinho aqui na minha anotação, eu troquei aqui a referência. Ok. O primeiro aspecto que eu quero passar aqui para os irmãos sobre Ana é que Ana, nesse momento de amargura, né, que é um pecado, né, a amargura é um pecado que ele tem como característica alguém que tem uma certa dificuldade, ou na verdade uma grande dificuldade, bom dia, Alana, uma grande dificuldade em perdoar, uma grande dificuldade em aceitar uma situação que muitas vezes Deus coloca e vive numa intensa luta contra essa vontade de Deus, contra uma resolução de Deus, ou contra um pecado não resolvido, ou contra uma situação que não está acertada. E isso desenvolve na pessoa uma amargura, um descontentamento que, por característica de uma pessoa que sofre com esse pecado de amargura, ela tem sempre a necessidade de lembrar que a situação não foi resolvida e de que o problema não foi resolvido. Ou seja, uma pessoa amargurada tem como característica, se você conversar com uma pessoa por 1 hora, em algum momento da conversa ela vai lembrar da situação mal resolvida. Se você tiver 10 minutos com essa pessoa amargurada, nesses 10 minutos ela vai encontrar uma situação, um gancho, ou vai criar um gancho na conversa mesmo, para falar sobre a amargura dela. E Ana carregava essa amargura pela falta de filhos. Então a falta de filhos trazia para Ana uma situação de amargura. Como eu falei, de certa forma até compreensível. Porque a falta de filhos, a concorrência, o texto fala aqui que a outra esposa de Eucana, ela provocava Ana. E aí eu não quero nem dramatizar, nem entrar muito na situação para não perder muito tempo aqui, mas você pode imaginar as provocações que eram feitas por alguém que tinha o sucesso da função dela de dar filhos, provocando alguém que não tinha isso. Então Ana tinha uma situação até justificável dessa amargura dela. Agora Ana, a história dela começa a se mudar no momento que ela toma o primeiro passo dela. E o primeiro passo dela qual que é? É sair do seu lugar de amargura, sair desse contexto que eu falei agora, de quem sofre com esse pecado, e ir até a presença do Senhor. Então Ana foi até a casa do Senhor. Ana foi até o templo. E ali ela foi com a disposição de buscar o Senhor, de orar ao Senhor. Então o primeiro aspecto é você sair do seu campo de amargura. Você sair dessa inércia, desse lodo em que você patina da sua amargura e você ir até o Senhor, buscar o Senhor. Um segundo aspecto de quem vai até o Senhor é se derramar ao Senhor. O texto fala aqui, ainda em 1 Samuel, na sequência do versículo
do versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Diz aqui que Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da sua serva, e se responderes à minha oração, e se me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. No momento em que você busca o Senhor, e você entra na presença dele, aqui Ana, ela chega até o Senhor, e ela faz uma oração repleta de sinceridade e de desprendimento. Dois aspectos aqui da oração de Ana. Não bastava você chegar até a presença do Senhor. Não vai resolver chegar até o Senhor com rebeldia. Não vai resolver chegar até o Senhor com luta, com resistência, com desobediência, com inconformidade, com raiva, com ira. Não vai resolver. Chegar até o Senhor é como Ana chegou, com sinceridade e desprendimento. Ela foi muito honesta ao dizer a aflição dela, a falta de filhos. E ela, com todo desprendimento, como alguém que entendia o Senhor, entendia, na verdade, mais do que isso, o contexto de vida que ela tinha. Ela se derrama ao Senhor e ela mostra aqui a sinceridade e o que ela enxergava daquela comunidade. Ela pediu para Deus um filho, e ali não somente ela teria a obrigação dela de mãe cumprida, mas ela dedicaria esse filho, o Samuel, ao Senhor, e daria esse filho para que ele fosse, assim que desmamado, criado na casa do Senhor. Então, sinceridade e desprendimento dessa mulher é o momento que ela se derrama aos pés do Senhor. Está aí um bom parâmetro para nós pensarmos, né? As orações que são respondidas, né? As orações que Deus ouve, totalmente alinhado com João 14,14. Que quando Cristo fala que tudo que pedires em meu nome eu farei, sim, tudo aquilo que estiver alinhado com a vontade do Senhor, tudo aquilo que é perfeito para a vontade do Senhor, Ele vai fazer. Ana sabia disso. Agora, olha que notícia maravilhosa nesse momento da oração dela. A situação foi muito, muito interessante, porque Ana foi até o templo e começou a orar. E o texto fala aqui em que ela repetidamente, né, meio que balbuciava, meio que em voz baixa orava e seus lábios mexiam, né? E o sacerdote Eli, não é surpresa entender a falta de conhecimento, a falta de percepção dele. Ele tinha muitas falhas realmente como sacerdote. Ele não percebeu ali uma mulher em sofrimento buscando a Deus. Ele imaginou que essa mulher estivesse bêbada, embriagada, porque ela não falava, ela simplesmente balbuciava. E ainda foi exortá-la. E ela se defende: olha, não é isso. Não é isso, está entendendo errado. Sou uma mulher de dores, de sofrimento. E vim aqui porque estou sofrendo. E o final do texto, aqui no versículo 18, 1:18. Muito obrigada, depois que ele pede para que ela vá embora e a oração dela vai ser ouvida. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. Irmãos, olha que beleza desse texto aqui. Aqui não está dizendo que Ana estava grávida. Ana não saiu daqui de um exame de ultrassom com teste positivo para gravidez. Não está dizendo isso. Não está dizendo que a oração dela já estava respondida. Mas está dizendo em que ela saiu com o seu rosto já não mais triste. Irmãos, esse é o momento que ela foi curada da amargura dela. Então, a cura da amargura não está no resultado. A cura da amargura está no seu derramar do seu coração ao Senhor. O momento da cura foi esse. Sabe o que isso significa? Significa para mim e para você e que a nossa cura,
a nossa solução do nosso problema de angústia, de tristeza, de sofrimento, está ao nosso alcance hoje e agora. Não precisa ser agora, espero acabar aqui a live, mas assim que eu acabar, você pode se ajoelhar e orar ao Senhor. E você pode ter seu problema resolvido no teu coração. O desenrolar, a parte prática, é você sentar num camarote e assistir Deus agindo. Mas a cura do coração vai ser nesse momento. Ana saiu de lá curada do seu coração. E de fato, Deus honrou essa mulher e deu para ela Samuel. E então Ana teve Samuel e seu coração se alegrou com certeza mais ainda do que daquele dia. E agora Ana tinha uma terceira etapa e a última que eu tenho para dizer aqui, em que quando você faz seu voto, você vai ter que cumprir. Então 1 Samuel 1, no versículo 27, é o momento em que ela, depois desse voto, depois da gravidez, depois de ter nascido filho, depois de ter desmamado seu filho, ela chega até diz aqui no versículo 27, pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adorar ao Senhor. Ana então entrega o pequeno Samuel nas mãos de Eli. Irmãos, agora aqui um detalhe que chama atenção. Um filho único, um filho prometido, chorado, um filho certamente especial pela situação dela. Ana poderia balançar quando pensasse em pegar esse pequeno filho e deixar nas mãos de Eli, sacerdote Eli. Sabe quem era Eli? Ele era um sacerdote, mas certamente nenhum padrão a ser seguido como pai. Seus filhos eram uma vergonha para a comunidade. Seus filhos zombavam do Senhor. Seus filhos zombavam do povo, eram desonestos, extremamente imorais. Eles faziam rituais de imoralidade na frente do templo. Imagina só, você olhando para aquela situação e pensa, quem é o pai desses meninos? Esses meninos foram criados na rua. Esses meninos não tiveram criação, não. Mas não, eram filhos do sacerdote. E esse mesmo sacerdote que criou esses dois, credo, iriam agora criar o filho de Ana. Mas, irmãos, Ana não pensava assim. Ana já tinha experimentado o suficiente do Senhor para entender que acima de qualquer homem, acima de qualquer cultura ou qualquer má performance de pai, estava o Senhor, aquele que tinha concedido a ela o pequeno Samuel no meio do... Que é confiando nisso que a Ana entrega seu filho para que Eli criasse seu filho Samuel. Então irmãos, o voto, ele é feito para ser cumprido. E Ana fez de coração. E Samuel dali começa a sua história e foi grandemente usado pelo Senhor, inclusive na vida de Eli, o texto fala mais para frente. Então, irmãos, eu quero concluir da seguinte forma. As orações, a oração de Ana, as orações desses grandes homens que a gente viu aqui, que eu citei no começo, elas são resultado de um momento de intimidade com o Senhor. E Ana teve 3 grandes passos que fica para a gente aqui a lição. Primeiro, Ana saiu do seu momento de pecado, no seu momento de lama, no seu momento de não caminhar na sua inércia, afundado no seu pecado e amargura. Ana saiu, Ana foi até o templo. Segundo, ela não só foi, como ela se derramou ao Senhor, com sinceridade e desprendimento. E em terceiro, Ana cumpriu o seu voto.
E Deus abençoou e fechou esse ciclo aqui. E sabe qual foi a oração de Ana? Eu vou ler aqui os 10 versículos da oração de Ana para encerrar esse devocional. E eu espero que essa oração, na leitura dela, fale ao seu coração. E você lembre da história, desse aspecto que eu te falei, quando Ana chega até o Senhor e tem essa oração de gratidão. Versículos de 1 até o 10. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque eu me libertei. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns, enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre os príncipes, e o faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados, do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra, ele dá poder a seu rei, concede força ao seu ungido. Vamos orar? Senhor Deus, que as palavras de Ana, ó Pai, certamente inspiradas pelo Senhor, possam ser vivas no nosso coração. Que a experiência, ó Pai, dessa mulher de buscar o Senhor, de se derramar ao Senhor, ó Pai, de cumprir seus votos, também seja verdade em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor mova cada um de nós, ó Pai, a buscar o Senhor, aflige, ó Pai, para que nós também tenhamos experiências como essa, para que em tudo, ó Pai, acima de Ana, acima de Samuel, ou de Eucana, ou acima da lição de Eli, que essa história, Pai, nos mostra o Senhor sendo honrado, o Senhor sendo glorificado e o Senhor se mostrando poderoso, soberano, ó Deus. Essa é a nossa oração, que nós possamos experimentar isso do Senhor. E ore em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amém. Deus te abençoe, cada um de vocês. Obrigado por todos que estiveram aqui, os que chegaram depois. Minha sogra chegou depois. Dona Lana e João Vilela chegaram depois. E eu espero que Deus abençoe cada um de vocês e que nós tenhamos um momento de oração diário, como Ana fez. Deus abençoe a todos. Um bom dia.